As forças russas intensificaram recentemente seu esforço ofensivo de longa data para eliminar o amplo saliente ucraniano a oeste e sudoeste no Oblast de Donetsk. Mantendo suas tropas mais experientes e calejadas em combate na linha de frente no leste da Ucrânia, os russos apertaram o cinturão de defesa ucraniano em diferentes pontos de Donetsk. Lembrando que toda essa pressão em Donetsk ocorre mesmo com Moscou, tendo que explicar para o seu público doméstico que suas linhas vermelhas foram redesenhadas. E nesse novo desenho, as fronteiras russas estão violadas, e esse é o novo normal por algum tempo, visto que os ucranianos não demonstram intenção de que vão se retirar sem trazer a Rússia para a mesa de negociações. Neste episódio, vamos analisar os últimos movimentos no tabuleiro do conflito em Donetsk, o contra-ataque ucraniano na direção de Kharkiv, a ofensiva em Kursk, os ataques na retaguarda de ambos os lados no conflito e as dramáticas consequências dos recentes ataques contra a cidade ucraniana de Lviv. Мы 225-й! 225! Окремий! Окремий! Штурмовий! Штурмовий! Батальйон! Батальйон! Ми! Команда! Команда! Вперед до перемоги! Вперед до перемоги! Слава Україні! Героям слава! As forças de Kiev supostamente fizeram avanços marginais no Oblast de Kursk em meio a combates contínuos em todo o saliente ucraniano entre os dias 4 e 5 de setembro. Uma fonte russa afirmou que as forças ucranianas avançaram em campos a sudeste de Durovka, leste de Korenevo, e ao longo da estrada principal a sudeste da própria Korenevo. Ao mesmo tempo, as batalhas nos distritos de Korenevsk e Suzhansk nos últimos dias foram de caráter mais posicional, visto que, como já falamos anteriormente, os ucranianos estão entrincheirados e fortificando posições defensivas. Em contrapartida, dentro do objetivo russo de conquistar toda a zona do Oblast de Donetsk, a máquina de guerra de Moscou estacionou a cerca de 6 quilômetros de alcançar mais uma importante cidade no tabuleiro do conflito. As operações ofensivas russas, aparentemente coordenadas do flanco sul na direção de Pokrovsk ao flanco oeste da defesa ucraniana em torno de Vuhledar, provavelmente visam aumentar a pressão sobre as forças ucranianas que defendem o oeste do Oblast de Donetsk e estabelecer condições para novos ganhos no esforço ofensivo priorizado da Rússia, na direção de Pokrovsk, cidade-chave que os russos estão empenhados em conquistar antes da chegada do inverno. As tropas de Moscou recentemente intensificaram significativamente suas operações ofensivas perto de Vuhledar a partir do dia 1º de setembro. Uma brigada aerotransportada ucraniana, operando a sudoeste da cidade de Donetsk, publicou imagens no dia 4 de setembro das forças ucranianas repelindo um ataque mecanizado russo composto por 4 tanques e 17 veículos blindados de combate perto de Kostiantynivka. Os esforços russos para explorar os ganhos na direção de Pokrovsk e as redistribuições russas em resposta à incursão ucraniana no Oblast de Kursk ainda não interromperam o ritmo ofensivo russo a oeste e sudoeste da cidade de Donetsk. Muito pelo contrário, parece até que Moscou dobrou sua aposta territorial na direção de Donetsk. Na imagem, é possível ver a linha de combate entre as tropas no território de Donetsk. As zonas circuladas demonstram onde estão ocorrendo as principais batalhas entre 4 e 5 de setembro. Quanto maior o círculo, mais intenso é o combate. As forças russas intensificaram as operações ofensivas perto de Vuhledar, logo após começarem a alargar o flanco sul da saliência de Pokrovsk.
sugerindo que pretendem conduzir operações ofensivas de reforço mútuo ao longo desse flanco sul. O comando militar russo continua a priorizar o esforço ofensivo em Pokrovsk e provavelmente tratará o esforço intensificado no oeste do Oblast de Donetsk como secundário. Ou seja, o objetivo desse esforço secundário, independentemente de seu sucesso, é fixar as forças ucranianas no oeste do Oblast de Donetsk e impedir redistribuições para reforçar a defesa de Pokrovsk. Muito provavelmente, Moscou está retendo suas reservas operacionais restantes para a tomada de Pokrovsk, com a meta de realizá-la antes da chegada do inverno ucraniano, um prazo bastante apertado. O presidente russo, Vladimir Putin, continua a minimizar os impactos da incursão ucraniana no Oblast de Kursk e mantém os esforços para convencer o povo russo de que a resposta atrasada e desorganizada do Kremlin à incursão de Kursk é um preço aceitável a pagar por novos avanços no Oblast de Donetsk. Os esforços de comunicação de Putin provavelmente buscam convencer o público russo de que a presença ucraniana no território de Kursk é tolerável em troca da captura russa de Pokrovsk. O aparente conforto de Putin em permitir que as forças ucranianas mantenham território russo por um tempo prolongado é uma reversão impressionante da retórica e doutrina de longa data sobre a inviolabilidade das fronteiras da mãe Rússia, questionando o significado das linhas vermelhas de Moscou. Apesar dos esforços de Moscou para retratar os avanços no Oblast de Donetsk como dramáticos, as operações ofensivas russas na região não prenunciam o colapso iminente da linha de frente em toda a Ucrânia. Entretanto, ainda é muito cedo para prever o resultado das atuais operações ofensivas russas no Oblast de Donetsk e para avaliar os efeitos da incursão ucraniana em Kursk. Lembrando que o tio Sam, outros aliados da Ucrânia e a própria Ucrânia ainda mantêm a capacidade de tomar decisões que podem impactar a situação no tabuleiro do conflito. Um exemplo disso foi a contraofensiva ucraniana contra as tropas russas na batalha por Kharkiv, no dia 4 de setembro. Uma grande força ucraniana coordenada entrou no campo de batalha com o intuito de empurrar as forças russas que vinham avançando rapidamente. Nesse confronto, alguns metros foram retomados à força na direção nordeste de Liptsi, ao norte da cidade de Kharkiv. Fora do fronte de guerra, o porto russo de Novorossiysk foi alvo de drones ucranianos na noite de 4 de setembro. As imagens divulgadas mostram um confronto intenso entre a frota russa e os drones marítimos ucranianos Sea Babies. Entretanto, autoridades russas e ucranianas não comentaram sobre o episódio até o final desta edição. Na Bielorrússia, um drone Shahed, lançado em ataque contra a Ucrânia no dia 4 de setembro, cruzou o espaço aéreo bielorrusso e foi abatido pelos militares de Belarus, que, aliás, vem intensificando a presença de forças na fronteira com a Ucrânia. Apesar dos alertas de Kiev, imagens divulgadas em 5 de setembro mostram mais equipamentos chegando, alguns marcados com o símbolo tático B. Por fim, Lviv, uma das grandes cidades ucranianas mais a oeste próximo à fronteira com a Polônia, foi alvo de mais um ataque no último dia 5 de setembro. Lviv já havia sido palco de um ataque com mísseis no dia 4 de setembro, onde um drama humano comoveu o mundo. Toda a família de Yaroslav perdeu a vida nesse ataque russo, e Arina,
Darina, Emília e Yevgenia, esposa de Yaroslav. Ele foi o único que conseguiu sobreviver, milagrosamente resgatado dos escombros. A vida para esse pai de família ucraniano será extremamente difícil de recomeçar. E o peso desse drama humano aprofunda ainda mais o abismo entre essas duas nações.